e ter a mensagem grátis. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda de Timóteo, capítulo 3, segunda de Timóteo 3, todos. Vamos ler o versículo 1 em diante. Você achou? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não sei se você já percebeu que nós estamos vivendo os últimos dias. Não sei se o crente ainda tem tempo de ficar aí de churrasqueira, de brincadeira, de deixar de congregar para ficar vendo alguma besteira na televisão. Eu acho que a gente não deveria nos ocupar com essas bobagens, não. Essas bobagens estão aí para te desviar do que é sagrado e te associar naquilo que é profano. Presta atenção no recado de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga assim, tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos das novelas e da televisão, dos encontros sociais, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas, isso é dentro da igreja, hein? Conduzidas de várias paixões. 7. Que aprendem sempre, escuta bastante, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do modo que Janes e Jabres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, réprobo quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Que esta palavra nos traga juízo. Vamos orar ao Senhor. Juízo para aqueles que estão sem juízo. Querido Deus, a graça não é permissão para pecarmos, porque a graça e a verdade, elas caminham juntas. Não existe graça sem verdade, nem verdade sem a graça. Eu estou aqui, Deus, cheio de temor e tremor, porque a minha vida, ela é abalada, não pelos acontecimentos que acontecem nesta cidade, mas ela é abalada pela tua presença na minha vida, pela tua fala dentro de mim, da minha mente, do meu coração. E eu creio, meu Deus, que estas palavras cairão numa terra boa, que é chamada o coração das ovelhas. Nada vai impedir, tanto as que estão aqui, quanto as centenas que nos ouvem, nos ouvirão através de um veículo de comunicação. Oramos em nome de Jesus, e os filhos de Deus digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, vamos.
Obrigado, meu amado cooperador, fiel para a glória de Deus. O tema de hoje ela está aqui dentro desses versículos, mas propriamente no versículo de número 3. Nós lemos que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Depois vimos no 2 que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. 3. Está aqui no versículo 3 o tema de hoje, que vai seguir até domingo. Diz assim: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Domingo, não esse domingo, né? O outro domingo, que esse domingo nós vamos continuar o que nós começamos no domingo à noite, aqui no nosso ministério. O tema de hoje é, se você gosta de anotar, sem domínio de si mesmo. Eu estava perguntando para Deus ontem à noite, falando com o Senhor, e perguntando para Deus por que de tantos problemas na vida do ser humano? Por que tantas coisas nós fazemos, alguém faz com a gente, tantas situações, tantas palavras ditas, tantas palavras malditas, tantas avareza, palavras de blasfêmia, posicionamentos ingratos, irreverentes? Por que eu pergunto, que prejuízo é esse que está causando, que nós podemos identificar como um prejuízo, se nós estivermos praticando, vai danificar toda a nossa vida? E Deus me fez pensar numa coisa chamada domínio de si mesmo, que é chamado domínio próprio, que é chamado autocontrole. Todas as nossas mazelas, todas as coisas ruins que nós fazemos, tudo que você pensar de coisas ruins, para ser realizada por nós, ela passou pelo domínio. O domínio próprio não segurou, às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, às vezes um comportamento. E eu ontem fiquei tão feliz da vida para falar sobre esse assunto, o Espírito me alegrou. E não tem coisa melhor na vida do que você ter a experiência. Quando você vai, o pregador, se ele não entender como é que Deus testa ele, ele se desvia. Ele se desvia da mensagem de Deus. Porque quando eu pensei, e Deus pôs no meu coração, e eu pensei em realizar, pregar esta palavra, logo eu passei pelo teste. Quando você tenta fazer algo de bom na sua vida, logo vem o teste para fazer você desistir de fazer aquilo. Então hoje eu tive o teste, que me deu raiva, deu vontade de nunca mais falar disso. Sabe que a minha carne, a tua carne, a nossa carne, ela trabalha contra nós. Ela não quer que você fale a verdade para você. Ela quer que você continue a fazer o que você quer fazer. A nossa carne, ela é inimiga. Você está ouvindo? A nossa carne é inimiga. Diga, inimiga. E a falta desse domínio, Paulo diz, sem domínio de si. Quando a pessoa ela não tem domínio de si, ela se torna uma pessoa egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, blasfemadora, desobediente, ingrata, irreverente, desafeiçoada, implacável, caluniadora, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Quem não tem domínio
é mais amigo dos prazeres, tem mais amizade com os prazeres do que tem amizade com Deus. Então, isto tudo que você leu aqui do versículo 1 ao versículo 4, isto passa pelo domínio. Você quer ter prejuízo? Se eu quiser ter prejuízo na minha vida, eu abro mão do domínio próprio. Você sabia? Se você abrir mão do domínio próprio, você vai ter prejuízo. Porque as pessoas vão te irritar para você falar coisa que você não quer falar. Quando Jesus falou que os teus piores inimigos seriam o lado, uma macumba, não foi isso que ele falou? Seria qual? Da onde? Da sua própria casa. Então é eles que fazem o teste com você. É eles que te testam para ver até onde você vai. O teste você não tem na rua com o ímpio, com nada disso. O teste é dentro da sua casa. Você é testado dentro de casa e o domínio próprio ou a autocontrole ou saber se controlar é muito difícil, irmão. A gente tem que parar. Eu tenho que parar, você tem que parar, você tem que parar. Todos nós aqui temos que parar e pensar assim: se eu não vigiar esta área, principalmente esta área, eu vou ter só prejuízo em todas as áreas. O que eu vou me tornar? Um arrogante, um avarento, um blasfemador, um desobediente, um ingrato, um irreverente, um desafeiçoado, um implacável. Tudo isso está ligado à falta de autocontrole. Autocontrole, ou seja, é uma capacidade de controlar ou de ter o domínio sobre os seus próprios impulsos. O que levou os homens que se corromperam a se corromper? Davi não teve domínio quando viu a mulher. Sansão não teve domínio quando viu outra mulher. Está vendo como é que é o negócio? Então, as coisas vão sucedendo, vão se aparecendo. Então, nós temos que vigiar essa área que é... Eu falei para Deus: Deus, obrigado, Senhor. Porque essa área, ela é fundamental para uma vida de sucesso. Se você não quer ter sucesso, pule por isso. Pule. Se você quer ser um arrogante, jactancioso, um avarento, um amigo dos prazeres, porque as pessoas que têm amigo dos prazeres, o que é amigo dos prazeres? Amigo da droga, amigo da cerveja, amigo do samba, amigo mais dos homens do que de Deus. Amigo dos prazeres, amigo festinha, tira o crente da igreja. Não sei o que, tira o crente da igreja. Não sei o que, tira o crente da igreja. Então as pessoas elas estão mais agregadas aos prazeres. Isto tudo não é nada mais, nada menos do que a falta de domínio. Então, pare um pouquinho. Vamos pensar nessa palavra domínio, capacidade de dominar, poder de controlar. Domínio quer dizer capacidade de dominar, poder de controlar. O Senhor falou lá no livro de Gênesis, escrito por Moisés, que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com domínio. Ele deu domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Então Ele criou o homem para dominar. Agora, como é que eu domino a mim mesmo? Porque a autoridade de dominar o animal, você pega um animal, um cachorro, né? Você não consegue domar um cachorro brabo? Ele trabalha com essa coisa. Um cachorro, um animal, ele consegue domar o animal, pode ser o mais feroz. Se tiver condição dele mudar a mente daquele animal, ele consegue mudar. O homem consegue mudar. O homem pega um leão e o leão vira um gato. O homem tem o poder de dominar. O homem pega um elefante de lado e não sei como que o elefante fica com medo do homem, que se curva para o homem monta nele. Um cavalo, manga larga, gordão, forte, se dá só um estremelique, não sei se você já andou de cavalo, que ele fazia,
né? Te joga lá em cascadura, meu irmão. O cavalo, ele tem uma força. Quando fala com o carro, como o carro tem muito o quê? Cavalo, né? Fala com o motor, tem muito cavalo para você ter a ideia como é a força de um cavalo. E o homem monta nele, faz ele levar ele para lá e para cá. Então, que Deus deu ao homem essa capacidade de dominar, e sabe, o peixe, dominar as aves, põe na gaiola, bichinho se bate, aí começa a criar, botar comidinha, aí domina, daqui a pouco o bichinho, que se batia, daqui a pouco ele fica quietinho, se dominou o bichinho. Quem já viu isso? Mas isso é uma característica do homem. Foi dada por Deus, escute, independente de você ter o Espírito de Deus ou não ter o Espírito de Deus. Qualquer homem, quando Deus criou para dominar. Agora, dominar a si mesmo, aí já precisamos de uma interferência de Deus. Porque dominar o peixe, o gato, o leão, o elefante, o jacaré, o cara pega o jacaré, abre a boca do jacaré, põe a cabeça lá dentro, pega a serpente, põe aquela cobrão, enrola o pescoço. Quem já viu isso? Né? Toca aquela flauta lá, os indianos, a cobrinha sai assim, rebolando, tadinha, né? Ainda faz a cobrinha rebolar, e a cobrinha tá por fora, tá rebolando, e depois volta para a caixinha. Então, faz isso tudo. Faz o papagaio pegar o nomezinho lá, nomezinho na promessa lá, aí bota lá no biquinho. Então, o homem domina tudo, menos o próprio homem. O homem chega diante de um pedaço de papel. Nós temos pessoas aqui que saíram porque o cigarro levou elas, a maconha levou, o sexo ilícito levou, a fofoca levou, a idolatria levou. Esse mesmo homem que tem o poder de dominar um animal, um elefante, se deixa ser dominado por um pedaço de papel com fumo de maconha, fedor de miserável. Quando eu usava droga, eu chamava aquele troço de pau podre. Falava assim, vamos fumar um pau podre. Para você ver como o negócio é tão desgraçado, chamar de pau podre. O cara está tão possuído que o cara fuma um pau podre. Então, é dominado, mas você não está tratando de um animal, você está tratando de um vício. Você não está tratando de um animal, você está tratando de uma bebida, de um álcool, de uma cerveja, de um cigarro. Então, isto tudo, há uma necessidade básica, primária, que é a presença de Deus na vida do homem. Se você não tiver, se eu não tiver o Espírito de Deus atuando na minha vida, eu deixo o domínio próprio sair de mim, passar e as coisas vão passar. Irmão, se você sem domínio, você vai, desculpe a expressão bem chula, você se ferrar e eu também. Se a gente deixar o domínio próprio, porque quando as coisas quando a gente vai fazer alguma coisa, quer ver uma coisa? Estava lendo uma história que um pai falou para o filho, todas as vezes que você maltratar alguém, fazer alguma coisa ruim com alguém, prejudicar alguém, você mete um prego na parede. Você já viu essa história? Mete um prego na parede. Mete um prego na parede. Então a pessoa toda vez, na parede não, na porta de casa ou numa parede mesmo. Aí ele comeu. E todas as vezes que você fizer um mal para alguém, mede o prego. Aí começou a ensinar essa pessoa a não fazer mais isso. Então, numa semana ele fez 10 pregos, depois mais 5. Aí começou a diminuir. Aí parou de prejudicar. Aí ele falou, pai, já acabei, nunca mais fiz isso, nunca mais prejudiquei ninguém. Aí ele falou, beleza, meu filho, agora você vai, tira os pregos. Tirou os pregos, e agora? O que você está vendo aí? Uma parede cheia de quê? Cheia de buraco. É assim que a gente faz quando a gente não tem domínio próprio na vida do outro. A gente pensa que é só enfiar o prego e tirar e está tudo bem. A gente pensa que é só falar uma palavra e depois falar desculpa, está tudo bem. Você está entendendo, abençoado? A gente pensa que é só isso, maltratar o outro, está tudo bem, desculpa. Está ferido, o buraco está lá.
Então, por isso que o Espírito do Senhor que está sobre mim, está sobre você também, está falando com a igreja nesta hora. Você recebe essa palavra, irmão? Diga, domínio próprio, autocontrole. Diga, é saber se controlar. Olha o teu irmão, diga, é saber se controlar. Capacidade de controlar ou ter domínio sobre os seus próprios impulsos. Sansão se envolveu com quem? Com uma prostituta. Dalila, um homem de Deus, ungido de Deus, um homem que matou exércitos. O cara arrebentou, não ele, mas o poder de Deus sobre a vida dele. Mas um dia este homem deu uma bobeira no domínio próprio, e aquela glória toda, morreu escravo, cego e envergonhado. Foi, pastor? Leia a história dele. Depois de ser um príncipe, o final da vida de Sansão, cego, vazaram os 2 olhos, morreu debaixo de um monte de pedra que ele mesmo, Deus permitiu a força voltar e derrubou. Tudo para você ver como que a falta do domínio próprio destrói casamento, destrói família, destrói relacionamento, acaba com amizade, acaba com tudo, irmãos. Acaba até com a tua saúde. Se você não tiver domínio próprio, você vai comer um monte de porcaria, daqui a pouco você está doente, daqui a pouco você está com açúcar alto no sangue, você está com pressão alta, de tanto sal, você está com gordo, você está com barriga dura, e não pode ir no vaso, prisão de ventre, e daqui a pouco vem hemorroida, e vem um monte de desgraça. Tudo isto por causa falta do domínio próprio. Às vezes as pessoas estão com problema nos olhos, porque elas não têm domínio para parar de ficar olhando para a televisão, olhando para o celular. A gente faz isso, a gente que destrói a gente, irmão. Somos nós que... O diabo não toca na igreja, o diabo não entra na sua vida, Satanás nem demônio nenhum toca na sua vida, nem na minha. Sabe quem toca na nossa vida? Somos nós mesmos. A falta do domínio próprio destrói qualquer coisa, destrói o homem e destrói qualquer intento que o homem tenha. Se você quer um futuro, se você pensa no futuro, então pense num futuro ligado ao domínio próprio. Sabe? Tem gente que não sabe dizer, eu vou até aqui. Chega disso. Não, tá demais. Sabe? E a gente fala a mesma coisa, falando. Hoje eu falei, sabe uma coisa, meu Deus? Eu vou cuidar da minha vida. Não vou falar mais nada com ninguém, não quero. Eu falo aqui, né? A particular, não vou falar mais nada com ninguém. Cada um que faça o que quiser da vida e depois veja o que vai colher da vida. Porque Deus trará a recompensa para cada um. Cada um de nós teremos a recompensa. Então, amados, nós vamos parar, porque nós vamos ainda semear, nós vamos ainda orar, nós vamos ainda... Mas esta palavra, sem domínio de si, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, mais 7, 20, 19. 19 passagens bíblicas para deixar sem ser esse domingo. O outro, ou de repente a outra terça-feira nós damos continuidade, depois entra no outro domingo, para a glória de Deus. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Não sei se você tem coragem de dar uma palma para Jesus, não sei.